Você já parou para pensar como o mundo espiritual realmente enxerga a igreja? Eu não estou falando de como nós nos vemos, ou de como o mundo nos vê. Estou falando da perspectiva do nosso adversário. Em meio a todo o barulho, a toda a religiosidade e a todos os movimentos, existe um segredo que o reino das trevas guarda às 7 chaves. E o segredo é este: eles não temem a todos os que carregam o nome de cristão. Para muitos no ocultismo, para feiticeiros e para aqueles que servem ao que eu chamo de rei dos altares, uma grande parcela dos cristãos é vista como presa fácil. Pessoas que vivem de aparência, presas em um ciclo de derrota, que só reagem depois que o ataque já destruiu algo em suas vidas. O mundo espiritual sabe quem é quem. Ele sabe quem vive de fachada e quem carrega um fogo real por dentro. Hoje, nós não vamos falar sobre o cristão comum. Hoje, nós vamos expor o segredo do inferno. Nós vamos revelar os tipos de cristão que fazem o rei dos altares tremer. Aqueles que, quando entram em um ambiente, as trevas recuam. Aqueles cuja simples presença desfaz planos malignos antes mesmo que eles sejam executados. Nesta jornada, você vai descobrir que existe um nível de autoridade e poder disponível para você que talvez nunca tenha imaginado. Você vai aprender a sair da posição de alvo para se tornar a arma nas mãos de Deus. Vamos desvendar as características, a mentalidade e as atitudes que transformam um crente comum em um guerreiro de elite no exército do Senhor. Antes de mergulharmos nesta revelação profunda, eu peço que você já deixe o seu like neste vídeo para que esta mensagem poderosa alcance mais vidas que precisam ser despertadas. E me diga aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me acompanhando. É uma honra saber até onde a nossa comunidade de guerreiros está chegando. Escreva aí, eu quero muito saber quem está pronto para subir de nível hoje. Vamos começar. Parte 1. A mudança da mentalidade, de vítima a guerreiro. O primeiro e talvez o mais fundamental campo de batalha é a sua mente. É aqui que a maioria das guerras é perdida antes mesmo de começar. O rei dos altares e seus demônios amam o cristão que se comporta como vítima. Sabe por quê? Porque a mentalidade de vítima é um convite aberto para a opressão. O cristão vítima é aquele que, ao primeiro sinal de dificuldade, levanta as mãos e chora. Meu Deus, por que eu? O inimigo me atacou de novo. Ele passa horas, dias, semanas lamentando o ataque, descrevendo o problema para todo mundo, focando na força do inimigo e na sua própria dor. Essa atitude, embora pareça humana e até justificada, é um veneno espiritual. No ocultismo, bruxos e praticantes de magia negra aprendem a identificar a fraqueza espiritual. Eles sabem que uma pessoa que se vê como coitada, como um alvo indefeso, já está 50% derrotada. A energia da autocomiseração, do medo e da murmuração é como um banquete para as trevas. Ela alimenta a opressão e dá legalidade para que os ataques continuem. Agora, vamos olhar para o outro lado. O primeiro tipo de cristão que o rei dos altares teme é aquele que nunca, jamais se faz de vítima. Este cristão é diferente. Quando o ataque vem, a primeira reação dele não é perguntar por que comigo. A primeira reação é se levantar em autoridade e declarar: comigo não. Em nome de Jesus, você não tem poder aqui. Ele não nega a existência da batalha, mas ele se recusa a dar ao inimigo o prazer de vê-lo prostrado em derrota. Ele entende o que está escrito em 1 João 4,4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa não é uma frase de para-choque de caminhão para ele. É a constituição da sua identidade espiritual. Enquanto o cristão vítima gasta seu tempo chorando, o cristão guerreiro usa cada ataque como combustível para a oração. A pressão não o esmaga, ela o empurra para mais perto de Deus. A dificuldade não o faz duvidar, ela o faz declarar as promessas com mais força. Ele transforma o campo de batalha em seu altar particular de adoração e intercessão. Essa postura desarma completamente a estratégia do inferno. A bruxaria muitas vezes opera na base da intimidação, do medo, de minar a sua confiança. Quando eles lançam um dardo de enfermidade, de confusão ou de miséria, e em vez de encontrar medo, encontram um filho de Deus que ri da cara do perigo e diz: o meu Deus é maior, a estratégia deles falha. O feitiço perde a força, porque ele foi projetado para se alimentar da sua reação de fraqueza. Então,
A primeira lição que você precisa aprender para se tornar temido no mundo espiritual é: assuma a sua identidade. Você não é um órfão indefeso. Você é filho do Deus Altíssimo. Pare de gastar seu tempo descrevendo o tamanho do seu problema para Deus e comece a descrever o tamanho do seu Deus para o seu problema. Mude a sua linguagem. Troque o "estou sendo atacado" pelo "estou debaixo da proteção do Todo-Poderoso e daqui o inimigo não passa". Essa mudança de mentalidade é o seu primeiro passo para sair da lista de presas fáceis e entrar para a lista dos intocáveis. Parte 2. A guerra preventiva. Fechando as brechas antes do ataque. Existe uma grande diferença entre um bombeiro e um engenheiro de segurança. O bombeiro age depois que o fogo já começou. Seu trabalho é nobre e necessário, mas ele sempre chega em um cenário de dano e destruição. O engenheiro, por outro lado, trabalha para que o fogo nunca comece. Ele instala sprinklers, alarmes, saídas de emergência e usa materiais anti-chamas. Ele age antes do desastre. No mundo espiritual, muitos cristãos vivem como bombeiros. Só oram quando a casa já está pegando fogo. Só buscam a Deus quando o diagnóstico ruim chega, quando o casamento está em crise, quando a conta bancária está no vermelho. Eles vivem na defensiva, apagando incêndios. Mas o segundo tipo de cristão que o rei dos altares odeia com todas as forças é aquele que age como um engenheiro espiritual. Ele é proativo. Ele age antes da guerra começar. Este cristão não espera o caos se instalar. Ele entende o princípio da prevenção espiritual. Ele se levanta de madrugada, não por obrigação, mas por estratégia. Enquanto a cidade dorme, ele está de pé, em seu lugar secreto, cobrindo sua casa com o sangue de Jesus. Ele ora pelos filhos, um por um, pelo nome, declarando proteção sobre a mente, o corpo e o espírito deles. Ele sela o seu dia, seu trabalho, suas finanças, antes mesmo de sair de casa. Ele não espera o feitiço ser lançado para depois tentar quebrar. Ele já cria uma muralha de fogo ao seu redor que impede qualquer seta de chegar. No ocultismo, esses cristãos eram conhecidos como paredes vivas. Os bruxos diziam que tentar lançar algo contra eles era como atirar uma pedra em um muro de borracha. Tudo voltava. Por quê? Porque não havia brechas. Uma brecha espiritual é qualquer área da sua vida que não foi consagrada, protegida e entregue a Deus. Pode ser um relacionamento não resolvido, uma área financeira desorganizada, uma falta de vigilância sobre o que seus filhos consomem na internet. O inimigo é um oportunista. Ele não ataca onde você é forte. Ele procura as rachaduras na sua muralha. O cristão proativo sabe disso. Ele não é reativo. Ele é estratégico. Ele não espera a doença chegar para clamar por cura. Ele vive um estilo de vida de consagração e ora pela saúde divina todos os dias. Ele não espera a crise conjugal explodir. Ele cultiva o amor, o perdão e a presença de Deus em seu casamento diariamente. Pense nisso como uma guerra. Um general sábio não espera o inimigo invadir seu território para começar a cavar trincheiras. Ele fortifica suas fronteiras muito antes da primeira trombeta soar. A sua vida é um território que precisa ser fortificado. Como você faz isso na prática? Comece a mapear sua vida. Sua família, seu casamento, seus filhos, sua saúde, seu trabalho, sua mente. Dedique um tempo específico de oração para cada uma dessas áreas, não pedindo, mas declarando a proteção e a bênção de Deus. Use a palavra como sua arma. Declare o Salmo 91 sobre sua casa. Declare Efésios 6 e vista-se com a armadura de Deus todas as manhãs, não como um ritual vazio, mas com a consciência de que você está se preparando para uma batalha real. O rei dos altares teme esse cristão, porque ele estraga todos os seus planos. A estratégia do inferno é pegar os filhos de Deus de surpresa. Mas como surpreender alguém que já está vigiando? Como atacar uma fortaleza que está com os portões fechados e com sentinelas em seus muros? É impossível. Seja esse cristão. Seja a muralha viva que frustra os planos do inimigo antes mesmo que ele possa dar o primeiro passo. Parte 3. A autoridade da coerência. Quando sua vida valida sua oração. Agora entramos em um território mais profundo, um lugar que separa os que falam de fé dos que vivem a fé. O reino das trevas opera em um sistema legal. Demônios não podem simplesmente fazer o que querem na vida de uma pessoa.
Eles precisam de uma legalidade, uma acusação, um direito de estar ali. E a principal fonte de legalidade que damos a eles é a hipocrisia e o pecado oculto. Aqui nascem dois tipos de cristãos que o Rei dos Altares teme profundamente. O primeiro é o cristão que vive aquilo que prega, e o segundo é o cristão que não negocia com o pecado. Eles andam juntos. Imagine dois homens orando. O primeiro fala bonito, usa termos teológicos, grita, chora. Mas, durante a semana, sua vida é cheia de pequenas mentiras no trabalho. Ele consome pornografia escondido, guarda mágoa no coração e trata a família com aspereza. O segundo homem talvez tenha uma oração mais simples, mais quieta, mas sua vida é um livro aberto. Ele é honesto em seus negócios, puro em seus pensamentos, rápido em perdoar e ama sua família sacrificialmente. Para nós, humanos, a oração do primeiro homem pode parecer mais poderosa, mas no mundo espiritual, a oração do hipócrita é como um som vazio, um eco sem força. Já a oração do homem íntegro, do homem limpo, reverbera no inferno como um trovão. O Rei dos Altares conhece a diferença. Ele ri da oração de quem tem pecado escondido, porque enquanto a pessoa ora por proteção, ele aponta para a brecha e diz: "Ele me pertence nesta área. Ele me deu o direito de estar aqui." A Bíblia chama Satanás de o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Ele está diante de Deus dia e noite nos acusando. E o que cala a boca do acusador? Uma vida limpa. O cristão que o inferno teme é aquele contra quem não se encontra acusação. Não é que ele seja perfeito, mas quando ele erra, ele se arrepende rápido. Ele não dá desculpas para o seu pecado, não o justifica, não o chama por outro nome. Ele o confessa, o abandona e se lava no sangue de Jesus. E ele não negocia. Muitos cristãos hoje em dia são mestres da negociação com o pecado. Eles pensam: é só uma mentirinha branca. É só uma olhadinha, não faz mal. Todo mundo faz, é normal. Eles não entendem que uma pequena rachadura em uma barragem é o suficiente para causar uma inundação catastrófica. O cristão que o Rei dos Altares teme entende que não existe pecado pequeno. Ele sabe que toda concessão ao mal é uma porta que se abre para o inimigo. Ele não tem preço. O inferno tenta seduzi-lo com propostas de dinheiro fácil, de prazer ilícito, de reconhecimento em troca de um pequeno desvio, mas ele não se vende. Sua resposta é sempre não. Sua fidelidade a Deus é inegociável. Essa coerência entre o que se fala e o que se vive cria uma autoridade espiritual avassaladora. Quando essa pessoa abre a boca para expulsar um demônio, ele obedece. Por quê? Porque o demônio olha para ela e não vê brechas, não vê legalidade, não vê hipocrisia. Ele vê a imagem de Cristo. Ele vê um representante legítimo do reino de Deus. Sua vida de santidade é a sua maior arma de guerra. Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser totalmente entregue a Deus. Pare de negociar com aquilo que Jesus já venceu na cruz. Faça um inventário da sua vida. Onde estão as pequenas raposas que estragam a vinha? Onde estão as áreas de negociação? Feche essas portas hoje. Decida ser alguém cuja vida grita tão alto que o inferno não aguenta ouvir sua oração. Parte 4. A ofensiva espiritual, mudando atmosferas e lutando em unidade. Até agora falamos sobre a mentalidade, a preparação e o caráter do guerreiro. Agora vamos falar sobre o ataque. Um soldado de elite não fica apenas entrincheirado em sua fortaleza. Ele avança e toma território. E aqui encontramos os dois últimos tipos de cristãos que o Rei dos Altares mais teme. O primeiro é o cristão que libera a atmosfera do céu onde quer que ele pise. Você conhece pessoas assim? Elas não precisam de um microfone ou de um púlpito. Elas simplesmente chegam e o ambiente muda. Onde havia um peso, uma opressão, de repente o ar fica mais leve. Onde havia confusão e briga, a paz começa a reinar. Onde havia frieza e desânimo, um fogo e uma esperança começam a brotar. Essas pessoas carregam a presença de Deus de forma tão real que a atmosfera ao redor delas é forçada a se alinhar com o céu. No ocultismo, esses cristãos são considerados os mais irritantes. Um ambiente pode estar todo preparado para um ritual, carregado com uma energia de trevas, e a simples chegada de um desses filhos de Deus quebra tudo. É como acender uma luz forte em um quarto escuro.
As sombras não têm escolha, a não ser recuar. Isso não é um dom místico para poucos. Isso é o resultado de uma vida de intimidade. Quando você passa tempo na presença de Deus, você começa a carregar o cheiro dele, a brilhar com a luz dele. Você se torna um portal ambulante da glória de Deus. O Rei dos Altares teme essa pessoa, porque ela não precisa nem abrir a boca para guerrear. Sua própria presença é uma arma de destruição em massa contra os planos do inferno. Ela desfaz o trabalho das trevas de forma passiva, simplesmente por ser quem ela é em Cristo. E por fim, o último tipo, que talvez seja o que torna todos os outros ainda mais poderosos. O cristão que entende que nunca deve andar sozinho. O lobo sempre procura a ovelha que se afasta do rebanho. É uma estratégia antiga e eficaz. No mundo espiritual, é a mesma coisa. O inimigo adora o crente Rambo, aquele que acha que pode vencer todas as guerras sozinho, que não presta contas a ninguém, que não tem irmãos de oração para cobri-lo. Esse cristão, por mais forte que seja individualmente, é um alvo fácil. Ele fica vulnerável ao cansaço, ao engano e a ataques que não consegue ver. Mas o cristão que o Rei dos Altares teme é aquele que entende a força da comunhão, do corpo. Ele tem um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. Ele tem irmãos que levantam seus braços quando ele está cansado, como Arão e Ur fizeram por Moisés. Ele tem intercessores que cobrem suas costas enquanto ele está na linha de frente. Ele vive em aliança. Atacar um cristão assim não é atacar um indivíduo, é atacar um batalhão. Quando uma seta é lançada contra ele, uma rede de proteção espiritual formada por seus irmãos a intercepta. Quando ele está fraco, a força da comunidade o sustenta. O inferno sabe que é quase impossível derrotar um exército que marcha em unidade. Por isso, se você quer ser temido pelo inimigo, pare de tentar lutar suas guerras sozinho. Encontre irmãos e irmãs em Cristo que sejam comprometidos com a verdade. Forme alianças de oração, seja transparente sobre suas lutas e permita que outros o ajudem. A força de um exército não está no poder de um único soldado, mas na unidade de todos eles. Parte 5. A revelação final. A sua decisão de hoje. Nós percorremos uma jornada e desvendamos o perfil do cristão que o inferno respeita e teme. Aquele que não se vitimiza, que age antes da guerra, que vive o que prega, que não negocia com o mal, que muda a atmosfera e que luta em unidade. E agora, a revelação mais importante. Estes não são 6 tipos diferentes de supercrentes. Não é uma lista para você ver em qual se encaixa ou se sentir mal por não ser todos eles. Pense neles como facetas de um diamante, características de um único tipo de pessoa. O cristão maduro, o discípulo comprometido, aquele que decidiu pagar o preço. Jesus disse que a porta para a vida é estreita e poucos a encontram. Por quê? Não porque Deus dificulta a entrada, mas porque poucos decidem abandonar o caminho largo da conveniência, da religiosidade superficial e do cristianismo de aparências. O que separa o cristão que é presa fácil daquele que é temido não é um dom especial, não é um chamado ministerial, não é o tempo de igreja. É uma decisão, uma escolha diária. A escolha de assumir sua identidade, de ser proativo, de viver em santidade, de buscar a presença e de caminhar em comunhão. A boa notícia é que Deus não está olhando para quem você foi ontem. Ele não está contando suas falhas passadas. O olhar dele está fixo em você agora, neste exato momento. E a pergunta que ecoa do trono da graça é: quem você decide se tornar hoje? Você pode começar pequeno. Talvez hoje sua decisão seja apenas parar de reclamar e começar a agradecer. Talvez seja desligar a televisão mais cedo para orar por sua família. Talvez seja confessar aquele pecado oculto e pedir ajuda. Não despreze os pequenos começos. Se você permanecer fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito, e o inferno inteiro vai aprender a reconhecer o seu nome. Não por quem você é, mas por causa daquele que vive em você. Parte 6. O encerramento e a ativação. Chegou a hora de tomar uma posição. Você vai continuar sendo o cristão que o Rei dos Altares ignora, ou vai se levantar para ser aquele que ele teme? Eu quero te convidar a fazer algo profético agora mesmo. Eu quero que você use os comentários abaixo, não apenas para interagir, mas para se impor no mundo espiritual. Escreva uma frase de vitória que declara quem você é e qual decisão você está tomando hoje. Pode ser algo como:
A partir de hoje, eu me levanto como um guerreiro e não mais como vítima. Ou se minha casa é território consagrado ao Senhor e o mal não entra aqui. Ou simplesmente, eu não negocio minha fé. Escolha a sua frase e declare-a nos comentários. Isso é mais do que um comentário em um vídeo. É um decreto espiritual. É você notificando o reino das trevas que o jogo mudou. E aproveite este espaço. Leia os comentários dos seus irmãos. Se você tem um testemunho de vitória em alguma dessas áreas, compartilhe. Levante alguém que pode estar precisando de esperança. Se você precisa de oração, peça. Vamos transformar esta sessão de comentários em um quartel-general de guerreiros, um lugar de edificação e força. Seja a luz na vida de alguém hoje. E se esta mensagem falou forte ao seu coração, se inscreva no canal para receber conteúdos como este todos os dias. E compartilhe este vídeo. Envie para pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir esta verdade e ser despertadas para a batalha. Agora, não saia ainda. Eu quero que você respire fundo. Relaxe seus ombros. Quero que sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está. Saiba que você não está sozinho nesta jornada. A decisão de se levantar pode parecer assustadora, mas o capitão do exército, Jesus Cristo, está com você. Ele não te dá uma batalha que você não possa vencer. Ele já te deu a vitória na cruz, e agora ele te chama para andar nela. Que a força do Deus Todo-Poderoso te preencha. Que a sabedoria do Espírito Santo guie seus passos. E que a autoridade que está no nome de Jesus seja liberada através da sua vida. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Fique firme, guerreiro. A sua vitória está garantida.